Glória a Deus, ótimo dia, povo de Deus. Nós estamos aqui nessa manhã, aqui na sala da oração. Estamos começando esse dia maravilhoso na presença de Deus. Nós vamos entrar no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Hoje nós estamos meditando num texto aqui, muito maravilhoso da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Abra o seu coração nesta manhã, deixe Jesus falar com você, porque eu não estou pregando a minha palavra, eu estou pregando a palavra do reino de Deus. Tudo que desejo é glorificar o Rei Jesus. Vamos meditar agora no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Olha lá. E outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse, olha lá, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse-lhe ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra eles, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar. E seguiam uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. E Simão, a quem pôs o nome de Pedro, olha lá, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira, olha lá, que nem sequer podiam comer pão. Olha a situação que Jesus passava, né? E quando seus parentes ouviram isto, saíram, para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente.
então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemares. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Olha lá, ó, quem está falando é Jesus aí, irmão. Porque diziam, tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora mandaram chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Olha aí, ó. E ele lhe respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse-lhe, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse, olha lá, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Glória a Deus. Capítulo 4, a parábola do semeador. E ouvindo eles, olha lá, começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto ao mar. Olha aí, ó, que palavra maravilhosa. E ensinava-lhe muitas coisas por parábola, e lhes dizia da sua doutrina. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceram logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu, olha lá, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhe, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou, olha aí, ó, e quando se achou só os que estavam com ele, olha aí, ó, que estavam junto dele com os 12, interrogaram-lhe acerca da parábola. E disse-lhe, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhe, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Olha aí, ó. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos, dizendo, sobrevindo, olha aí, ó, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições das outras coisas, entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100, 100 por um. E disse-lhe, vem, porventura,
a cadeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama, não vem antes para se colocar no velador? Porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, olha aí, ó. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhe: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a quem assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhe dizia a palavra, segurando o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. Glória a Deus. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa. Abra o seu coração nesse momento, nós vamos para as explicações do capítulo 3 e 4 do livro de Marcos. Estamos lendo o livro de Marcos. Nessa escola bíblica dominical, estamos explicando aqui os capítulos nas partes principais que nós estamos meditando. Estamos observando que Jesus Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso. Os evangelhos foram escritos não para a gente discutir religião, mas para que você descubra quem é o Senhor Jesus. Porque muitas pessoas, elas estão agarradas ainda em conversa fiada de religião. Se as pessoas lerem só o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, elas vão ter um encontro com Jesus. Meu pai teve um encontro com Jesus a partir do momento em que ele leu só o livro de Mateus. Ele não acreditava em religião. Eu digo: pai, está aqui uma Bíblia de presente, você vai ler o livro de Mateus. E ele leu o livro de Mateus, passo a passo, e depois ele disse: agora eu sei o que você está seguindo Jesus, porque o que eu li nessa palavra, porque a palavra de Deus não é um livro comum. Eu estou mostrando aí a Bíblia
a Bíblia Corrigida de João Ferreira de Almeida, que fez essa tradução em 1819 do original. É uma das Bíblias mais verdadeiras, é a tradução de João Ferreira de Almeida. Ele traduziu nos mínimos detalhes. E eu estou dizendo aqui para você, leia qualquer Bíblia, que todas as Bíblias são iguais, só muda a linguagem. Mas o Deus que está na essência é o mesmo. A Bíblia católica, a Bíblia evangélica, a Bíblia do Testemunho de Jeová, se você lê a Bíblia como a palavra de Deus, você vai descobrir que Deus é poderoso, que Deus é tremendo. O problema é que muitas pessoas querem usar a Bíblia para discutir religião. Nós não usamos a Bíblia aqui para discutir religião. Religião não vai mudar a vida das pessoas. Religião, hoje em dia, gosta de fazer debate teológico. Nós estamos assistindo muitas religiões ensinando religião, mas eles não ensinam a palavra de Deus. O que eu estou ensinando aqui para você é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. Por isso que nós estamos lendo aqui bem na sua cara a palavra de Deus. Vamos começar mostrando esse capítulo 3. Hoje, o capítulo 3 e 4 de Marcos, ele mostrou já no capítulo 2 o que o Senhor Jesus é. Jesus é o Senhor do sábado. Os fariseus, eles questionavam Jesus acerca da observância do sábado, visto que seus discípulos, que estavam com fome, colheram algumas espigas. Segundo pensavam os religiosos, essa era a única prática lícita, olha aí, ilícita. Porém, o mestre censurou os fariseus por sua idolatria com respeito ao sétimo dia e declarou que ele era o Senhor do sábado. Muitas pessoas idolatram religião acima de Deus. É o que nós estamos assistindo. Jesus queria que eles compreendessem que, apesar de cumprirem os mandamentos, tinham se tornado religiosos ao extremo. E com isso não estavam agradando a Deus. Ora, o sábado, guardado nos moldes do Antigo Testamento, pertence à lei de Moisés, cumprida cabalmente, olha aí, em Cristo que nos libertou de todo jugo. Segundo Colossenses 2, 13 e 17 está escrito isso. Os cristãos, porém, guardam o primeiro dia da semana para se dedicar exclusivamente ao Senhor. Atos 27 mostra isso, que a partir do apóstolo Paulo, ele ensinou que nós não deveríamos mais guardar a lei de Moisés. Se a gente guardar a lei de Moisés, nós vamos ter que circuncidar as pessoas, nós vamos ter que criar um monte de regras. Nós não estamos mais no Velho Testamento, quero dizer bem claro para você. Nós estamos no Novo Testamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, muitas religiões estão agarradas no Velho Testamento. Elas não ensinam às pessoas quem é Jesus. E é isso que os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João procuram transmitir. O Jesus que está vivo. Aqui na explicação, nós vamos para a primeira palavra. Aqui de Marcos 3, do 7 ao 12, as multidões seguem a Jesus. Olha lá. Mesmo quando Jesus se retirava, as multidões, olha aí, o seguiam. Então ele ensinava o evangelho do reino a elas. Curava as pessoas de suas enfermidades, libertava-as da ação demoníaca. Olha aí, Nesse trecho, vemos que por causa da sua fama, iam até ele habitantes da Galiléia, Judéia, Idumeia, da além do Jordão, de Jerusalém, de perto de Tiro e Sidom. As pessoas naquele tempo andavam mais de 500 quilômetros atrás de Jesus. Só para você ter imaginar. Isso significava que o mestre pregou, ensinou, libertou e curou não apenas os judeus, como também os gentios, pessoas que não eram hebreus, que eram da nação. Da mesma forma, quando uma pessoa se dispõe como instrumento nas mãos de Deus para a realização de grandes obras, conforme Jesus disse que aconteceria, Marcos 16, 17, nós vamos ler lá no final, o mundo vê a manifestação do poder do alto. Então multidões virão a nós a fim de conhecer o autor desses grandes milagres e o nome do Senhor Jesus será glorificado. É o que eu falei na primeira frase quando eu abri aqui essa escola dominical. Tudo que deseja é glorificar a Deus. Jesus ele ensina aqui no Evangelho de Marcos que nós temos que seguir essa mesma vertente
de que nós devemos pregar o evangelho. Era tanta gente que Jesus não aguentou mais. Jesus fez o quê? Convidou 12 discípulos. Olha aí, ó. Com exceção de Judas Iscariotes, todos os outros discípulos eram provenientes da Galileia, a região norte da Palestina, que faz parte da infância de Jesus, e também no início de seu ministério terreno. O mestre chamou os que ele quis, não pessoas cheias dos vícios da religião, que não se permitiu ser ensinada por ele. Cristo chamou homens simples, pescadores, olha lá, e outros trabalhadores comuns, com disponibilidade para segui-lo. Desculpe aí. Disponibilidade para segui-lo. Sua escolha, porém, foi precedida de uma noite de oração a Deus. Lucas 6,12 está escrito isso. Então, deu aos seus seguidores o grande e importante ministério da pregação, da cura, das enfermidades e da expulsão dos demônios. Até hoje, nós temos que continuar fazendo isso, amada. Nós temos que continuar pregando o evangelho. O evangelho não é para fazer religião, o evangelho é para pregar salvação. Hoje, as verdadeiras igrejas são as que pregam o evangelho de Jesus. Hoje você vai numa igreja, em vez de estar ensinando Jesus, eles ensinam outras coisas que não estão mais na palavra de Deus. Ensino política, ensino um monte de preceito. Você vai, em vez de ouvir uma mensagem do evangelho de Jesus, a pessoa está falando lá de Moisés, lá do Velho Testamento. Nós temos que continuar pregando o evangelho de Jesus. Está bem claro aqui, ó. E pregar cura, porque muitas pessoas estão doentes. Apesar do avanço da medicina, todo remédio aí dá para você tomar. Uma dor, você toma um Anadol, etc e tal. Mas a oração continua. Porque as maiores doenças do ser humano não são as carnais, são as espirituais. Por isso que tem ainda pessoas endemoniadas. A prova que existe demônios são as pessoas que você conhece, que de uma hora para outra uma pessoa boa se transforma numa pessoa ruim. Isso aí é possessão demoníaca que domina a mente e o coração de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que você acha que são boas pessoas, de repente a pessoa tem uma mudança, pode quebrar carro, quebrar a cara da sua esposa, do seu esposo, pode fazer todo tipo de loucura. Isso aí é a prova que os demônios dominam mentes e corações. Hoje, como discípulo de Cristo, somos continuadores do seu ministério, pois dele recebemos autoridade e poder para efetuar as mesmas obras realizadas pelo Senhor Jesus. João 14,12 está escrito isso, que os discípulos continuariam a obra missionária. O evangelho não acabou, continua. Aqui nós encontramos uma coisa que está acontecendo muito nos nossos dias, que é a blasfêmia. O ser humano, eles estão tão cheios de religião que eles começam a blasfemar. A blasfêmia é quando você não aceita que é Deus que está operando. Tem muita gente que diz assim, você tem muita sorte. Eu não tenho sorte, eu creio em Deus. Eu até falo isso, eu já li a Bíblia mais de 40 vezes. Tem gente que está na igreja, nunca leu nenhuma vez, nem o Novo Testamento. Eu estou desde 1981 e eu já li a Bíblia, todo dia eu leio a Bíblia. Para você ler a Bíblia todo dia, você tem que ler pelo menos 14 capítulos por dia. Muita gente não quer sacrificar, mas passa o dia agarrado num celular, passa até 8 horas por dia grudado no celular. Para você ler a Bíblia, basta você gastar 2 horas a 3 horas com essa Bíblia aí, um livro. Na sua mão você lê a Bíblia todo dia. Eu já li a Bíblia, todo ano eu leio a Bíblia. Eu estou aproximadamente há 44 anos lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Porque a Bíblia é um alimento espiritual. Mas quando você não aceita a palavra de Deus, você pode blasfemar contra as coisas de Deus. É o que está acontecendo aqui, ó. Jesus enfrentou a oposição dos religiosos, que por não quererem admitir que ele era o Filho de Deus, o acusaram de ter parte com o maioral dos demônios. Olha aí, ó. Com essa atitude, foram além da conta em sua incredulidade. Então o mestre ensinou que Satanás não pode expulsar a si mesmo, pois se fizesse isso, estaria dividido e enfraquecido. Em seguida, ensinou que quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, pois se torna réu do eterno juízo.
Essa transgressão imperdoável ocorre quando alguém, no ápice de um sentimento de rebelião extrema contra Deus, atribui aos demônios a obra que o Espírito Santo está fazendo, que o Espírito Santo continua operando hoje. Deus ainda está aqui na terra, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A pessoa consciente, deliberadamente rompe com Deus e não se preocupa nunca mais com o assunto, pois deseja apenas agredir ao Altíssimo. Hoje tem muita pessoa que um dia já esteve na igreja, você que está recebendo essa mensagem, conhece esse tipo de gente, que um dia já foram da igreja e hoje parece que nunca foram da igreja, são pior do que antes. Isso aí são pessoas que blasfemaram. O Espírito Santo não atua mais no coração de um homem, de uma mulher desviado, que se afastou. Tanto que muita gente, você vai, um dia desse eu fui, isso há muito tempo atrás, há mais de 30 anos eu fui na praia de Tupé, que é mais ou menos 2 horas de barco dali do centro até, é um lugar bonito, eu fui. Quando eu cheguei lá no barco, o barco tinha mais de 400 pessoas. Dentro desses 400 pessoas tinha um monte de gente que outrora já frequentava aquelas igrejas que usam o cabelão bem grande. E eu levei lá a minha família, muitos que eu encontrei lá de biquíni. Aí eu olhei uma jovem do cabelo bem curtinho, ela falou: "Oi, missionário". Aí eu falei: "Oi, tudo bom?". Aí a minha cunhada diz: "Olha, aquela mulher tu não sabe quem é, né?". Eu digo: "Não, o cabelo dela é bem curtinho, né, de biquíni, não me lembro dela não". Ela disse: "Ela é aquela irmã que usava um cabelão, que toda vez passava lá na frente da nossa igreja, ela cumprimentava com a paz do Senhor". Aí eu me lembrei. Você está entendendo? Tem muita gente que um dia já foi dessas igrejas, saudava com a paz do Senhor, usava o cabelão, diziam que era o templo do Espírito Santo. E quando uma pessoa abandona Deus, ela perde o Espírito Santo, ela quebra tudo aquilo que ela fez. Ela começa a viver pior do que antes. Aquela jovem lá se entregou à prostituição, começou a ter filho de um, de outro. Teve 3 filhos de pessoas de aventuras. É assim que você conhece. Você conhece pessoas que um dia já foram da igreja e hoje bebe, fumam. É pior. O apóstolo Pedro, ele diz aqui em 2 Pedro que a pessoa é que nem um vômito, é que nem um cachorro que come. Uma pessoa que um dia já teve Deus e abandona Deus, ela é que nem um cachorro que come seu próprio vômito. Olha o capítulo 4. No capítulo 4 nós vamos encontrar Jesus falando aqui, ó. Maria gerou outros filhos de José, seu marido, os quais foram meios irmãos de Jesus, visto que ele fora gerado pelo Espírito Santo. Na ocasião em que Maria e seus filhos chamaram pelo Mestre, seus irmãos ainda não criam nele. Está escrito aí em João capítulo 7. O Mestre então apresentou um novo entendimento, a família da fé. Os membros dessa família são aqueles que fazem a vontade do Pai, pois passaram pela porta estreita e pelo caminho apertado que leva à adoção como filho de Deus, e dessa forma, porém, desfrutar do amor e do cuidado do Senhor. Assim recebe o ensino do grande Mestre, o Santo Espírito Santo, né? que os leva a perder os costumes errados do passado e os ensina a agir como filho do Altíssimo. Eles, por sua vez, não se deixam levar pelo inimigo, mas lutam com todas as forças para honrar o bom nome do Senhor Jesus. Jesus aqui ele diz nesse texto: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, olha lá, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Você está entendendo? Mas pessoas que fazem a vontade de Deus são as pessoas que são realmente filhos de Deus. Tem muita gente que é só grudada à religião. É aquilo que eu estou ensinando aqui desde o início. Muitas pessoas ainda não tiveram o encontro com Jesus. Eles tiveram o encontro com a religião. Tem gente que só faz o que a religião faz, ou manda. Só vai na missa no domingo, só guarda o sábado, só vai uma vez na igreja e passa a semana toda bebendo, fumando, fazendo coisas erradas, como se Deus aceitasse. A Bíblia diz que para a gente ser filho de Deus, nós temos que andar como filho de Deus. O livro de Colossenses e Filipenses, ele fala isso, para a gente deixar as coisas velhas. Em 2 Coríntios 5,17, é assim, ó: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Muita gente não quer mudar de vida. Se você não quer mudar de vida, você ainda não teve o encontro com Jesus. Vamos para a última parte aqui da nossa mensagem. Marcos 4,21 diz que a candeia era um vaso de barro,
que continha um pavio emudecido com óleo usado para iluminar o ambiente. Ela era posta sobre o velador, no alto da parede, para que sua luz alcançasse toda a casa. Nessa parábola, a candeia simboliza aqueles que foram iluminados por Cristo. Olha lá, os quais devem refletir esse brilho ao redor. Contudo, também aponta para o próprio Jesus como a luz de Deus que veio ao mundo para ser revelada e não encoberta. Ele tem o poder de tornar conhecidos os atos escondidos dos homens, pois em sua segunda vinda trará à luz coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. 1 Coríntios 4, 5 está escrito isso. Portanto, é inútil tentar esconder qualquer coisa do olhar soberano de Deus eterno, o qual julga e recompensa cada um, olha lá, em justa medida. Quem vai nos julgar é Deus. Jesus fez uso de parábolas a fim de facilitar a compreensão das verdades espirituais, pois aqueles que nele crescem e ao mesmo tempo obscureceu o entendimento nos corações obstinados. A parábola da semente registra somente no Evangelho de Marcos, ilustra o crescimento da palavra de Deus. Olha lá, aqui eu quero dar uma pausa aqui, ó. Quero que você pense dessa maneira aqui. A palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus não é enganação. Por isso que eu estou dizendo que quando uma pessoa realmente é de Deus, ela é de Deus. Eu não julgo ninguém aqui por religião. Nós aqui estamos trabalhando na mente das pessoas. Nós queremos que as pessoas olhem para Jesus. Glória a Deus. Nós queremos que as pessoas olhem para Jesus. Por isso que nós estamos ensinando aqui, ó, a parábola da semente, registrada somente no Evangelho de Marcos, que aparece essa parábola do semeador aqui, bem detalhadamente. Ele diz aí, ó, ela revela o crescimento da palavra de Deus quando semeado é um coração que se torna terra fértil. O homem que lança semente não tem completa compreensão ou total controle a respeito de como ela brota ou cresce. Porém, o desenvolvimento é inevitável, pois o termo por si mesmo frutifica, no versículo 28, é que ele está dizendo isso. Então, com o tempo vem a erva, a espiga, o grão e por fim o fruto. De igual modo, a semente do Evangelho, após ser plantada por Cristo e seus discípulos, cresce até dar fruto, porque o próprio Deus, em sua soberania, cuida dela e dá o crescimento. Ou seja, nós aqui estamos pregando, essa mensagem aqui que você está assistindo, essa mensagem ela vai para mais de 1000 pessoas. Daqui a pouco eu divulgo em grupos e ela vai embora. A palavra de Deus ela vai produzir semente. Tem muitas pessoas que ouvem essa palavra. Aqui ao vivo não temos nem 3 pessoas. Temos ao todo 5 pessoas aqui assistindo. Mas daqui a pouco, ao ser distribuído em grupos, as pessoas vão começar a entender a palavra de Deus. Tem muita gente hoje, eu até conto para mim terminar essa mensagem, que o Evangelho, essa palavra é o poder de Deus. Eu falo constantemente essa palavra, que quem muda a vida das pessoas não é religião, é Jesus. Uma mulher recebeu essa mensagem lá na China, de um pregador que prega aí na televisão, todo dia. Ele transmite em todas as plataformas. Eu só estou transmitindo aqui pelo WhatsApp, pelo YouTube e pelo Facebook. Nessa semana nós vamos lutar para colocar em outras plataformas, porque o Evangelho é assim, não é feito para mim. Isso aqui não foi feito para criar religião, vou dizer bem claro para você. Nós estamos ensinando as pessoas a conhecer Jesus. Lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, elas vão conhecer Jesus. Hoje, muita gente, em vez de mostrar Jesus para as pessoas, elas estão ensinando outras coisas. Olha o que aconteceu com essa mulher lá na China. Aqui do Brasil, esse homem pregou uma mensagem que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo cura. Qual é a prova que Jesus está vivo? Olha lá, as pessoas perguntam isso para mim diariamente. Qual é a prova? A prova é que quando eu oro em nome de Jesus em uma pessoa doente, ela é curada. Jesus já me usou em várias vezes porque ele está vivo. Eu apenas faço o que ele disse para a gente orar e ele vai operar. E esse missionário pregou essa mensagem e uma mulher que estava lá na China com câncer de estômago, nova, olha lá, mulher nova, mulher com 35 anos já com câncer. E ela disse assim, olha,
a mensagem era traduzida do chinês, ela viu aquela mensagem lá na China, e ela disse assim, olha, se esse Jesus realmente existe, ele vai fazer a oração, eu vou ser curada, se eu for curada de câncer, eu vou me tornar discípula, olha lá que essa palavra boa, eu vou fundar uma igreja desse missionário aqui na China, e vou falar de Jesus, e eu vou orar no nome de Jesus, eu vou fazer tudo que essa Bíblia, esse homem está ensinando. Eu vou orar nas pessoas e Jesus vai curar. Se ele me curar do câncer de estômago, ela fez uma prova. Por isso que eu estou dizendo que o Evangelho ele é o poder de Deus. Aquela mulher aceitou esse desafio. Aquela mulher não se acovardou. Ela disse, se Jesus me curar desse câncer, que eu estou com poucos meses de vida, e ele disse, está aí, ó, vou fazer oração num copo com água, você vai beber essa água e você vai ser curada do câncer agora. E ela recebeu pela fé e ela ficou curada do câncer instantaneamente. Essa mulher, ela cumpriu o que ela prometeu. Ela disse para todo mundo, se esse homem realmente está ensinando que esse Jesus, porque na China ninguém acredita em Jesus, vou falar bem claro para você, não acredita na igreja católica, não acredita em igreja evangélica, mas o evangelho está sendo pregado. E aquela mulher fez um desafio com Deus. É isso que eu estou dizendo aqui para você. Se você fizer um desafio com Deus, Deus vai se manifestar na sua vida. Porque Deus está aqui. Ele disse que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, eu estou aí presente. E olha o que aconteceu. Aquela mulher hoje fundou essa igreja lá na China. Até a última vez que eu fiquei notícia, a igreja dela já tinha mais de 35 mil pessoas. E ela ora, faz o que o missionário disse. Ora em nome de Jesus, toca nas pessoas, dá um copo com água e Jesus vai curando. Viu? 35 mil. É a maior igreja, maior do que muitas igrejas aqui do Brasil. Uma mulher que não tem teologia, viu? Uma mulher que não fez curso bíblico, não guarda sábado, não adora Maria, não adora ninguém, só fala de Jesus. Está aqui, ó. É a palavra de Jesus que opera. Não acabei de mostrar para você? A palavra de Deus, ela não volta vazia. A maior prova que Deus existe está aqui, ó. Meu pai só tinha 6ª série, era ignorante, não aceitava. Mas no momento em que eu disse, olha, eu não vou discutir religião com o Senhor, mas está aqui, leia o Evangelho de Mateus. E meu pai mudou a vida dele a partir do momento, deixou de fumar, de beber e passou a ser um novo homem. A partir do momento em que a palavra de Deus, a semente do Evangelho, você está entendendo? Isso aqui é uma semente espiritual. Eu já passei em mais de 7 faculdades. Eu acredito que a minha sabedoria vem por causa disso aqui, ó. A palavra de Deus. Se você fizer um voto com Deus, pode fazer isso aqui, que eu já fiz isso muitas vezes. Eu vou ler só o Novo Testamento. Eu vou ler só Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu vou passar naquele concurso. Você vai ver que Deus vai te dar sabedoria. Está aqui a palavra de Deus, ela produz vida na vida das pessoas. A palavra de Deus, esse versículo aqui é maravilhoso, que ele diz bem claro que a palavra de Deus, ela por si só, ela frutifica. Por isso que não preciso nem orar, basta você aceitar essa palavra no seu coração. A palavra produz vida na vida das pessoas. Jesus está vivo. Aqui na última parte, eu vou encerrar que Jesus acalma a tempestade. Os discípulos, eles tinham uma visão de que Jesus era um profeta. Só que ninguém fez isso aqui, ó. É aqui que eu acredito no poder de Deus. Jesus teve que fazer aquela tempestade. Ei, cala-te, mar! Cala-te, aquieta-te! E o vento se aquietou e houve grande bonança. E eles ficaram com tanto medo porque foi uma coisa imediata. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É Jesus. É o poder de Deus. Deus está vivo, meu amigo. Deus está vivo, minha amiga. Deus está aqui, ó, nessa simples, eu e você, nós que estamos recebendo essa mensagem gravada, Deus existe. Basta você se ajoelhar e dizer, Senhor, está aqui, eu sou o José, Senhor, está aqui, eu sou a Maria. Deixa você gritar, Deus sabe que nós estamos. Os discípulos aqui, eles confiaram, o barco deles ia para o fundo. Eles eram experientes, eles eram pescadores. Mas na hora em que eles viram que o barco ia afundar, quem eles pediram? Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos, você está entendendo? O ser humano só busca a Deus quando ele está no beco sem saída.
O ser humano só busca a Deus quando está com câncer. O ser humano só busca a Deus quando ele está desempregado e vão cortar a água e a luz, o telefone, onde eles olham para a geladeira dele, para a geladeira dela e não vê mais nada. Você está entendendo? Eu estou no Evangelho há tanto tempo, nunca faltou nada. Sabe por quê? Porque nunca faltou Jesus na minha vida. Se Jesus estiver no teu barco, você vai vencer, você vai ter vitória. Amém? Nós vamos fazer a oração de encerramento aqui da nossa escola dominical, mas eu já estou dizendo aqui para você. Nós estamos orando. Nós estamos orando por você. Mande seu nome para a gente colocar o seu nome aqui no livro da oração. Quem vai lhe abençoar não é eu, é Jesus. Nós estamos apenas cumprindo a ordem de Jesus, que é orar pelas pessoas. O 929-9288-5959. Nós vamos encerrar a escola dominical desse domingo. Se Deus nos permitir, nós estaremos no próximo domingo. Já estamos com quase 40 minutos aqui. Como o tempo passa rápido, né? Mas nós estamos falando de Jesus. Quando a gente fala de Jesus, mesmo, se eu continuar aqui, eu vou passar a noite toda falando. Mas aqui é o tempo da internet aqui, ó. Nossa mensagem, ela só pode passar o máximo 40 minutos na internet. Vamos nos despedir de um dos outros, mas não da presença de Jesus. Vamos agradecer, coloque a mão no seu coração. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, que é a única oração que Jesus nos ensinou. E abra o seu coração e fala umas palavras verdadeiras. Abra o seu coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e nos livra-nos de todo o mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século dos séculos. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Eu te agradeço por esse domingo que nasceu para nós, nesse dia 9 de novembro de 2025. Que o Senhor abençoe cada homem e mulher que está recebendo essa mensagem. Que o Senhor abençoe todos que mandaram o seu pedido de oração. Que o Senhor confirme um domingo abençoado. Que o Senhor abençoe hoje a nossa campanha de oração. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais no decorrer desta semana que consagramos para Ti. Abençoa a nossa caminhada na terra. Eu entrego o meu coração a Ti. Eu entrego o coração desse homem e desta mulher para Ti. Que o Senhor faça morada. Que o Senhor faça, Senhor, muitos sinais, milagres, prodígios e maravilha. Eu te agradeço no poder e autoridade do poderoso nome de Jesus. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Um ótimo domingo a todos. Até o próximo domingo aqui na Escola Bíblica Dominical. Vamos continuar no capítulo 5 de Marcos. Vamos continuar lendo a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que eu desejo é glorificar a Deus. Que a paz esteja em cada coração. Glória a Deus.